Olá, dedicado aluno e dedicada aluna, tudo bem com você? Eu sou o professor Leandro Guimil. O meu sinal na comunidade é... Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar e aprender mais sobre o mapa, ou os mapas. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? A nossa aula de hoje será muito importante, pois vamos compreender como surgiram os mapas, o que é e para que servem os mapas, uso e principais aplicações dos mapas na vida moderna. Em nossa aula de hoje, iremos falar de uma forma de representação do espaço bem antigo em nossa sociedade. Exatamente, é um mapa. Está preparado? Antes, você deverá ler comigo uma notícia no nosso famoso jornal Geo em Foco. É o jornal pedagógico de geografia do CENTEDES, aqui de Manaus. Vamos ler juntinhos, eu e você? Pronto, já podemos começar a leitura. Fique atento. Vamos para o título. Mapa esculpido em pedra há 4.000 anos foi encontrado em um castelo na França. Pausa aí. Há muito tempo, você não acha? Isso nos revela o quanto esse modo de representar o espaço era e ainda é importante. Mas vamos continuar lendo. Subtítulo. O mapa encontrado representa uma área no noroeste do que hoje é o território francês. Foi feito em uma placa rochosa de 2 metros por 1,5 metros. É isso mesmo que você está pensando. O mapa é a mais antiga representação do pensamento geográfico. Registros mostram que eles existiam na Grécia Antiga e no Império Romano, entre outras civilizações que foram importantes no passado. E você, dedicado aluno, está pronto para aprofundar acerca desse tema? Vamos lá. Antes de surgir a escrita, os seres humanos, de alguma forma, sempre registraram o espaço onde vivem. É uma necessidade quando se vive em sociedade. Os primeiros mapas foram esculpidos na madeira, rochas ou até em desenhos em grutas. Conforme a sociedade vai se organizando, cada vez mais diversas necessidades vão surgindo. Isso acontece até hoje. As primeiras necessidades sociais de representar o espaço foram conhecer as áreas dominadas e as possibilidades de ampliação das fronteiras, registrar os territórios de caça, ilustrar a visão de mundo do grupo social. Já deve estar claro para você, dedicado ou dedicada aluna, que além de uma ferramenta de localização e orientação, os mapas são um recurso importante na expansão da sociedade no passado. Isso. Vamos sair um pouco do presente e retomar alguns acontecimentos. Há aproximadamente 500 anos atrás, portanto, já existiam os elaboradores de mapas. Eram considerados artistas que trabalhavam apenas com essa função. A atividade de registrar os caminhos que levavam à conquista dos povos em territórios poucos conhecidos era muito importante. No período da expansão marítima europeia, por exemplo, todas as viagens realizadas eram registradas. Temos muitos registros guardados até hoje. Esses registros eram necessários para oficializar e tornar pública as descobertas das novas terras. Podemos pensar que, antigamente, os mapas eram feitos de forma mais simples, sem a ajuda de computadores ou algo que estamos acostumados hoje. O responsável por produzir um mapa usava a sua memória para conseguir pintar ou desenhar. Isso obrigava o artista a conhecer ou ter passado pelo território que iria representar. Mas calma, será que é tão simples assim? Eu trouxe aqui um bom exemplo de um exercício bem diferente.
Vamos fazer um mapa mental. Pegue uma folha em branco e lápis coloridos e siga as minhas dicas. Mapas mentais. Olhe na imagem 1 e 2. São exemplos de mapas mentais, feitos por outros alunos para lhe ajudar na criação. Tente lembrar de um caminho próximo onde você mora. Pode ser o trajeto que você faz da sua casa até a escola, onde você estuda ou estudou. Você deve incluir também alguns pontos de referência, como padarias, terrenos baldios, cruzamentos de trânsito, igrejas, se houver, é claro. É muito importante você representar algo perto da sua casa, pois é um lugar bem conhecido por você. Sim, agora você já sabe como é o princípio de produzir um mapa, mas você já sabe que hoje em dia os mapas são precisos, ou seja, detalham minuciosamente o espaço geográfico representado. Podemos dizer também que são elaborados de forma matemática e digital. Vamos agora observar com detalhes como os mapas são feitos? Vamos assistir um vídeo que ilustra bem o princípio de como é organizado e produzido um mapa. Ilustração da construção de um mapa, Atlas Escolar Online do IBGE. Normalmente, o sensor do aparelho em órbita na Terra enxerga ou azul, ou verde, ou vermelho. Essas três bandas e cores diferentes juntas transformam-se em uma imagem colorida. Sim, são as imagens coloridas que estamos acostumados a ver em uma foto. Observou bem? Muito bom! Vamos agora refletir sobre quem são os que produzem esses mapas. Você já sabe o que significa a sigla IBGE? Essa sigla denomina-se Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. É um órgão do governo brasileiro que produz, analisa, pesquisa e divulga informações de natureza estatísticas, demográficas, sociais e econômicas, geográficas e cartográficas. Mas, se é de mapas que estamos falando agora, então são para os cartógrafos que devemos dar atenção nesse momento, pois a geografia os tem como grandes aliados de seus conteúdos. São as ciências cartográficas. A ciência cartográfica. A cartografia é um conjunto de técnicas responsáveis por construir o espaço terrestre em um plano no formato mais próximo da realidade possível. O maior propulsor responsável pela evolução da cartografia foi o avanço tecnológico, permitindo uma maior precisão na criação de novos mapas. Essas transformações ocorreram a partir do século XX, com o uso de aviões militares e após os anos de 1970, com o uso dos satélites em órbita na Terra. Atualmente, o cartógrafo profissional trabalha na produção de representações dos diferentes espaços do planeta, como os mapas, entre outros. Realmente, as várias vertentes das ciências estão bem evoluídas, concorda? Vamos projetar a seguir o mapa do mundo feito com as técnicas da cartografia atual, pois você já está acostumado a vê-lo aqui na escola ou mesmo na internet. E depois podemos comparar a um mapa do mundo feito sem essas tecnologias. Mapa do mundo ou Mundi. O primeiro é o mapa mundo, resultado das técnicas que temos atualmente. Muito preciso, concordam? Já o segundo é o resultado das técnicas que tínhamos no passado. Notou qual era a dificuldade que os cartógrafos tinham no passado para representar o nosso planeta? Porque a Terra tem um formato parecido a uma laranja. Sim, como a Terra possui formato parecido a uma laranja, ocorre uma distorção ao passar para o formato plano, como nós conhecemos atualmente nos nossos livros.
As técnicas de projeção cartográfica são utilizadas para representar o planeta em um plano, mas para toda projeção cartográfica pode haver algum tipo de distorção no formato, no ângulo ou na distância. Vamos destacar os 3 principais tipos de projeções cartográficas existentes? Primeiro, a projeção cilíndrica. É o tipo de projeção que torna um mapa retangular, onde todos os meridianos ficam retos e verticais e todos os paralelos ficam retos e horizontais, formando ângulos retos em qualquer posição do mapa, como você observa na imagem ao lado. Depois, vamos para a projeção cônica. Conforme a imagem, é como se um cone envolvesse parte do globo. Esse tipo de projeção cartográfica consegue projetar os 2 hemisférios ao mesmo tempo. Nesse caso, os meridianos se abrem em um sistema radial incompleto e os paralelos formam semicírculos. A nossa última projeção, a projeção plana ou azimutal, o ponto principal dessa projeção fica nas altas latitudes, ou seja, nas zonas polares. Temos mais uma informação para você não esquecer mais sobre os mapas. Você sabe o que é um atlas geográfico? O atlas geográfico é um conjunto de vários mapas geográficos, quando os destinados ao estudo escolar têm a função de apoio e aprendizagem e consultas. Portanto, dedicado ou dedicada aluna, ter nas mãos um atlas é ter um mundo de informações para ampliar o seu conhecimento. E aí, dedicado aluno e dedicada aluna, vamos exercitar os nossos conhecimentos? Chegou a hora da atividade. Vamos para a atividade 1. Qual o nome dado para a representação espacial que é responsável por fazer um recorte simples da realidade, como, por exemplo, o caminho da escola para casa? Temos a opção A, desenho escolar. Temos a opção B, mapa da Terra. Temos a opção C, mapa mental. Temos a opção D, desenho antigo. Vamos lá, alguns segundinhos. Tenho certeza que você sabe essa resposta. Vamos para a resposta correta? Letra C, mapa mental. Muito bem. Vamos para a atividade 2. Complete as lacunas do texto com as seguintes palavras do quadro abaixo. As palavras são mapas, apoio e atlas. Vamos ler o texto para facilitar a nossa compreensão? O espaço geográfico é um conjunto de vários espaços geográficos. Quando é destinado para finalidade escolar, tem a função de espaço, a aprendizagem e consultas. Vamos lá? Agora que você já leu comigo o texto, vamos ler completando as palavras corretamente. O atlas geográfico é um conjunto de vários mapas geográficos. Quando é destinado para a finalidade escolar, tem a função de apoio à aprendizagem e consultas. Muito bem. Vamos para a atividade 3. Qual é a ciência que auxilia a geografia e é responsável pela criação de mapas? Temos a opção A, sociologia, será que é essa? Temos a opção B, biologia. Temos a opção C, geologia. E a última opção, cartografia. Vamos lá, alguns segundos para a nossa resposta. Muito bem, vamos para a resposta correta. Resposta é letra D, cartografia. Parabéns, com certeza você acertou essa. Fique atento. Não esqueça de parar o vídeo, se necessário, para o seu melhor entendimento nas atividades. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na nossa aula de hoje. Chegou a nossa hora da revisão.
Hoje, você aprendeu que, desde a expansão marítima europeia, os mapas de partes do mundo já eram produzidos, tornando pública as descobertas das novas terras. Vimos também que, atualmente, os mapas são precisos. Isso ocorreu com o uso dos aviões militares e com o uso de satélites em órbitas na Terra. Foi possível também perceber que a cartografia é um conjunto das técnicas responsáveis por construir o espaço terrestre plano, na forma mais próxima da realidade possível. Chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Eu sei que você também gostou. A geografia é assim, ela nos ajuda a reconhecer o espaço que, ao longo do tempo, está constantemente em transformação. Dedicado aluno e dedicada aluna, conto com você para o nosso próximo encontro. Até lá! Olá, tudo bem com você? Está preparado para mais uma viagem pela nossa história? Comigo, professor Daniel. O meu sinal na comunidade surda. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos estudar sobre as transformações do meio natural com o desenvolvimento do comércio e a dinâmica da vida comercial nas cidades. Quando falamos em transformação do meio natural, precisamos lembrar que o homem foi modificando a paisagem em busca de maior conforto, de progresso ou vantagem econômica. Com o desenvolvimento do comércio, isso ficou ainda mais forte. Com a produção acima do necessário para a sobrevivência, as primeiras civilizações floresceram junto com o comércio. Dessa forma, ao longo dos anos, foram aperfeiçoando a arte da troca de mercadorias excedentes. Na região da Mesopotâmia, havia um intenso comércio entre as suas cidades. Isso porque era fácil se deslocar no território, o que ajudava bastante. Com o desenvolvimento das cidades, a atividade comercial se tornou ainda mais intensa. Tanto que os mesopotâmicos criaram um método de registro, fazendo surgir a escrita cuneiforme para auxiliar as transações comerciais. Assim, também como se desenvolveu a matemática, uma grande herança desses povos à humanidade. Mais tarde, o Império Romano, um dos mais importantes do mundo, foi responsável por expandir ainda mais o comércio. Não sei se você já ouviu um ditado popular que diz assim: todos os caminhos levam a Roma. Olha essa imagem e imagine de onde surgiu esse ditado. Todos os caminhos levando para Roma. Os romanos desenvolveram estradas para facilitar a comunicação entre as cidades do seu vasto território. Daí, todos os caminhos levariam a Roma. Mas não eram só essas. Olhem esse mapa com as estradas ao longo do Império Romano. O Império Romano bem vasto e essas linhas vermelhas representam as estradas. Você achou muito? Isso porque ainda não deve ter visto a Tábula Peutingeriana. Essa aqui é a Tábula Peutingeriana. É um mapa que mostra as estradas do Império Romano, da Península Ibérica, ali onde está atualmente Portugal, até as Índias. Aí no centro está localizada Roma. E aí bem grande esse mapa, né? Ele vai da Península Ibérica até as Índias. E daí aquela expressão, que todos os caminhos levam a Roma. Agora ficou mais fácil de entender o porquê desse ditado, né? Bem grande esse mapa. Até hoje, muitas estradas romanas construídas antigamente, como essa que você está vendo aqui atrás de mim, ainda existem. Elas têm mais de 2000 anos e ainda estão bastante conservadas, como você pode ver. Mas não era só por via terrestre que o comércio acontecia. A principal forma de comercializar os produtos foi por via marítima, pois era muito mais rápida do que de forma terrestre. Os romanos usavam navios chamados de córbitas, que podiam transportar mais de 6.000 vasos de vinho, óleos e outros líquidos.
E para aumentar a eficácia do transporte marítimo, os romanos criaram portos em locais estratégicos, além de edificar faróis em diferentes locais para facilitar a navegação, como este, na imagem, chamado de Farol de Hércules, que fica localizado na atual Espanha. Durante a Idade Média, boa parte da população na Europa vivia em feudos, como eram chamadas as propriedades de terras. Este espaço era utilizado para a produção e fonte de renda, ou seja, as atividades agrícolas eram as principais fontes para a produção destinada ao comércio. A partir do século XI, houve um considerável avanço tecnológico no trabalho com os feudos. Entre esses avanços, vamos destacar o uso da charrua, que é um tipo de arado mais sofisticado, que rasga mais profundamente a terra e é mais durável, além do aperfeiçoamento do moinho movido a água e a implantação do sistema de revezamento do cultivo do solo. Esses fatores contribuíram para ampliar a produção agrícola na época. Esse aumento na produtividade possibilitou o crescimento populacional. Como a população cresceu, muitos saíram dos feudos e iam para os burgos. Está vendo essas duas representações de feudos? Elas têm algumas coisas em comum. Entre elas, ali no fundo, os castelos, certo? Estes castelos eram dos senhores feudais. Ao redor desses castelos surgiam feiras, onde eram realizadas as práticas comerciais. Esses locais ao redor dos castelos eram chamados de burgos. E com o passar do tempo, esses burgos se ampliaram e novos muros iam se expandindo, também para proteger as atividades comerciais. Os burgos acabaram formando as cidades. Esse fluxo de mercadorias entre os habitantes desses burgos, que eram chamados de burgueses, mais os camponeses, acabou por desenvolver o comércio e as áreas urbanas. Esta gravura mostra uma das grandes feiras que acontecia na França. Elas ocorriam em antigas rotas terrestres, aquelas antigas estradas romanas, e duravam cerca de 3 semanas. Esta e outras feiras tornaram-se grandes espaços de negócio pela Europa, onde se recebia e comercializava produtos de diferentes regiões, da Europa, da África e da Ásia. Além disso, essas feiras também estimularam a produção artesanal e de tecidos, onde se produziam mercadorias para oferecer e vender nas feiras. E isso possibilitou uma diversificação das atividades econômicas. Ainda hoje na Europa, há lugares que realizam feiras medievais, onde artesãos expõem suas mercadorias e fazem encenações no estilo medieval. Esse comércio foi passando por um processo de sedentarização. Antes, o comércio era itinerante, ou seja, se deslocava de um lugar para o outro. Mas essa atividade ela trazia muitos riscos, pois as estradas eram ruins e perigosas. Na medida em que as cidades cresciam, os comerciantes começaram a se fixar em certos lugares, ou seja, sedentarizar. Mas nem todos pensaram assim. Muitos preferiram seguir a vida itinerante e investir em rotas marítimas pelo mar. Com isso, acontece a expansão marítimo-comercial europeia. Entre os fatos marcantes para nós dessa expansão foi a chegada dos portugueses ao Brasil. Alguns anos depois, se daria o início da colonização do nosso território. Várias expedições foram realizadas, como as bandeiras. Elas descobriram minas de ouro, expandiram o território da colônia, além da escravização e morte de indígenas. A expansão do território foi se dando através da fundação de vilas e povoados. Na medida em que as regiões foram sendo ocupadas, os habitantes precisaram de mercadorias para se sustentar, o que deu início a um intenso comércio na colônia. Para abastecer essas regiões, havia os tropeiros, que eram grupos de homens que transportavam nos lombos de mulas e burros as mercadorias produzidas para o comércio. No percurso desses tropeiros, haviam locais de descanso, à beira de rios e onde houvesse pasto para os animais. Muitas vezes, os tropeiros permaneciam nos locais por meses e lá instalavam feiras para a comercialização dos produtos,
visando assim facilitar a venda e compra de mercadorias. Uma das rotas mais utilizadas pelos tropeiros era o Caminho das Tropas, que ia do Rio Grande do Sul até São Paulo, essa linha vermelha que você está vendo aí no mapa. Você percebeu a importância dos caminhos terrestres, fluviais e marítimos para a dinâmica da vida comercial? Independente do lugar, seja na Europa, na Ásia, na África, em Roma, no Brasil, o desenvolvimento do comércio promoveu transformações no meio natural, fazendo surgir as cidades. E aí, vamos testar agora os nossos conhecimentos? Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade 1. Havia um intenso comércio entre as cidades da região da Mesopotâmia, devido à facilidade de deslocamento no território. Diante da carência de diversos produtos em algumas regiões, surgiram grupos de comerciantes para trabalhar nessa área. Eles percorriam essas áreas para vender suas mercadorias ou para comprar matérias-primas. Esses grupos receberam o nome de Alternativa A, de caravanas, Alternativa B, estradas, Alternativa C, burgos e Alternativa D, tropeiros. Lembrando como eram chamados os grupos que percorriam as áreas para vender ou comprar matérias-primas. A alternativa correta é a letra A, caravanas. Acertou? Parabéns! Vamos à atividade 2. A principal forma de comercializar os produtos pelos romanos foi por via marítima, pois era muito mais rápida do que a forma terrestre. Eles usavam navios chamados de córbitas. Assinale a alternativa que indica o que os romanos fizeram para aumentar a eficácia do transporte marítimo. Alternativa A. Criaram portos em locais chaves e destruíram faróis em diferentes locais. Alternativa B. Criaram portos em locais chaves e edificaram faróis em diferentes locais. Alternativa C. Criaram portos em locais chaves e edificaram escolas em diferentes locais. Alternativa D. Criaram aeroportos em locais chaves e edificaram faróis em diferentes locais. E aí, só lembrando, o que foi que os romanos fizeram para aumentar a eficácia do transporte marítimo? A alternativa correta é a letra B. Os romanos, eles criaram portos em locais chaves e edificaram faróis em diferentes locais. Parabéns se você acertou. Vamos à atividade 3. A expansão do território brasileiro foi acontecendo através da fundação de vilas e povoados. Na medida em que as regiões foram sendo ocupadas, os habitantes precisaram de mercadorias para se sustentar. E isso deu início ao comércio interno na colônia. Indique quem eram os responsáveis pelo abastecimento dessas regiões. Alternativa A, senhores feudais. Alternativa B, burgueses. Alternativa C, mercadores. E alternativa D, tropeiros. E aí, quem que deu início a esse comércio interno na colônia abastecendo as diversas regiões? Foram os... Letra D, tropeiros. Acertou essa também? Parabéns! Agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Na nossa aula de hoje falamos sobre as transformações do meio natural com o desenvolvimento do comércio e a dinâmica da vida comercial nas cidades. A arte do comércio foi se aperfeiçoando ao longo dos anos. Na região da Mesopotâmia, a facilidade de deslocamento contribuiu para que houvesse um intenso comércio entre suas cidades. Devido à carência de produtos em certas regiões, surgiram comerciantes interessados em vender mercadorias ou comprar matérias-primas em outras regiões. O Império Romano foi responsável por expandir ainda mais o comércio. Os romanos desenvolveram estradas para facilitar a comunicação entre as cidades. Mas a principal forma de comercializar os produtos foi por via marítima, pois era muito mais rápida do que da forma terrestre.
Para aumentar a eficácia do transporte marítimo, os romanos criaram portos em locais chaves e edificaram faróis em diferentes locais, para facilitar a navegação. Na Idade Média, o avanço tecnológico no trabalho dos feudos contribuiu para o aumento da produtividade e da população. E isso fez com que os burgos fossem surgindo e se expandindo. O comércio foi passando por um processo de sedentarização, que contribuiu para o surgimento de vilas e cidades, assim como na Europa, no Brasil também. Mas o transporte marítimo ainda era a principal forma de comercializar, e isso fez surgir a expansão marítimo-comercial europeia. A importância dos caminhos terrestres, fluviais e marítimos para a dinâmica da vida comercial influenciou muito a transformação do meio natural, dos campos às cidades. O comércio mudou o jeito de viver das pessoas. Na medida em que ele se desenvolvia, o campo e a cidade também se desenvolviam. E aí, aprendeu bastante com essa aula de hoje? Se você prestou bastante atenção, eu acredito que aprendeu muito. Mas, como eu sempre digo, essa história não acaba aqui. Para conhecer ainda mais sobre esse assunto, vou te convidar a pesquisar mais sobre ele, beleza? Afinal, é muito bom conhecer a história da humanidade. Aguardo você na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.